por Herodes também o local das corridas de cavalos, corridas de bicas, que eram carruagens, batalhas de gladiadores e lutas de animais. Não eram só leões não, tá, gente? Eles traziam animais exóticos, né? De vários lugares. Ursos também eram trazidos, né? E outros animais eram colocados ali para essas batalhas esportivas da época. Vamos caminhando mais um pouco, pessoal? Que agora nós vamos chegando próximo ao templo, né? A cereja do bolo, o local mais sagrado para o povo judeu. Vamos chegando próximo ao templo. Além de estar apontado para o leste, o templo estava de frente ao Monte das Oliveiras. E foi por aqui, pelo Monte das Oliveiras, que Jesus desceu montado no jumentinho, né? E fez o que chamamos, né, de Domingo de Ramos, a entrada triunfal em Jerusalém. E Jesus passa por uma porta, que seria essa porta aqui, chamada de Porta Dourada do Templo. Para os cristãos, a passagem de Jesus por essa porta cumpriu uma profecia, que diz que o Messias passaria pela porta e a porta seria então fechada. Para os judeus, o Messias não veio ainda. Os judeus estão esperando a vinda do Messias. Só que hoje a porta está fechada. Não é a mesma porta, é uma reconstrução, mas ela está fechada. E para os judeus isso seria uma afronta. Por quê? Como o local hoje é ocupado pelo Dom da Rocha, pela mesquita de Al-Aqsa, para os judeus seria uma provocação. Porque como que o Messias que os judeus aguardam passaria por uma porta que está fechada? E aqui, ainda mais, foi construído um cemitério árabe. E para os judeus, o Messias não poderia passar por ali, porque ao passar por um cemitério, ele se tornaria impuro. Então, esse é também um dos motivos de muito conflito entre judeus e muçulmanos em Jerusalém. A porta foi fechada no século XVI pelo sultão Suleiman, conhecido como o Magnífico, né? Aqui nós temos o pátio dos gentios, onde ficavam aqueles que não eram judeus. Quem não era judeu era gentil. Então eles ficavam aqui fora. Inclusive, se eles entrassem a partir dessa área, poderiam ser mortos. Poderiam ser mortos porque ali somente judeu e judia. Aqui nós temos a Porta Formosa, onde a Bíblia relata que Pedro e João, passando ao entrarem no templo, encontraram ali um paralítico que pedia esmolas. E Pedro lhe disse, não tenho ouro, né? Ele disse, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Né? Pela mesma situação de Pedro, não tenho ouro nem prata. Amém. E aí Pedro entra, e o paralítico ali é curado. Aqui a gente tem o Pátio das Mulheres, onde as ofertas eram colocadas no templo. Foi ali que Jesus foi apresentado no templo. E foi ali também que, quando José e Maria não encontraram Jesus na caravana, regressaram a Jerusalém e encontraram Jesus ali conversando com os mestres da lei. Os levitas, que tocavam instrumentos musicais, ficavam aqui, nessas escadarias do templo. Essa porta mais à frente era chamada de Porta de Nicanor, era uma belíssima porta de bronze. Aqui você tinha também o depósito de azeite, o depósito de madeira. Os homens chegavam no pátio mais à frente, as mulheres não tinham aquele acesso. E mais adiante, então, havia uma rampa que levava ao altar do sacrifício, onde era colocada a lenha e o animal, nesse período, de acordo com a condição financeira, ele era sacrificado então, né? Se você tivesse uma condição, você sacrificava um bom animal. Se não, você ofertava uma pomba e estava muito bem. José e Maria ofertavam um pombo, lembra? Uma pomba, né? Dentro do templo, haviam duas salas sagradas, a primeira chamada de Santo Lugar, onde lá ficavam os elementos sagrados, que era menorá, o candelabro, que a gente vê aqui à frente, a mesa dos pães ázimos e o altar do incenso. Então, na primeira parte, fazia parte da liturgia judaica, você apresentar o pão sem fermento,
o sacerdote colocar o azeite no candelabro e queimar incenso. E agora, no Santo dos Santos, só quem entrava uma vez ao ano era o sumo sacerdote de Jerusalém, e ele entrava naquele dia, no dia do perdão, para pedir perdão pelos pecados do povo. Você imagina Caifás entrando lá para pedir perdão pelos pecados, né?